Realmente eu sinto que as pessoas meio que. E, na verdade isso é transversal a todos os níveis, isso não se limita só à área da archivício, a esse mercado, que na verdade o mercado por si só ainda não existe. O que existe Exatamente, é o mercado de exatamente. arquitetura, o mercado de engenharia, o mercado imobiliário, que bebem ou têm os técnicos de archivício a trabalhar nas suas empresas, mas o mercado por si só de archivis ela ainda não existe. Por isso é que a organização agora do Archivis Lab, na verdade, é mesmo um ponto de partida. É Exato. para criar um movimento e começar a discutir cada vez mais esse tema e começamos a criar mercado realmente sobre visualização arquitetônica para que outros profissionais entendam, olha, aqui tem um futuro. Porque o nosso país cada vez mais se vê uma nova imobiliária abrir, novos escritórios de arquitetura abrir. Então, precisa-se desses técnicos, de pessoas que se Exatamente. especializam nesta matéria para poder prestar um serviço sobre essa matéria. E esse é o grande problema. As pessoas às vezes têm um potencial, mas não posta, não publica, não partilha o conteúdo. Eu todos os dias vou para o Instagram, para o Facebook, tentar encontrar um técnico nacional que tenha trabalhos. E eu vejo essa dificuldade, vejo essa escassez de pessoas a se disponibilizarem realmente a postar os conteúdos e depois aí perdem também às vezes a oportunidade de trabalho, de ser contratado, porque não se expõem, não mostram o que fazem. Exatamente. Então, aqui um apelo e já uma provocação que é importante que comecem cada vez mais a postar os conteúdos dos vossos trabalhos. Depois é aquilo também, o medo, né? De De julgamento, julgamento, da vão rir, crítica. Mas isso faz parte do processo. Você não começa, naturalmente você não consegue evoluir. E o Exatamente. Flatson é um exemplo disso. Eu acredito que olhares para o teu primeiro render e olhar para o teu render atual é totalmente diferente. Mas isso foi um processo porque você se expôs a isso para, à medida que o tempo foi passando, também continuar a evoluir. E eu penso que essa é a provocação que deve ser feita aqui, referente provavelmente a essa questão de se expor mais, de publicar mais, de mostrar mais os trabalhos, porque isso faz toda a diferença. E nessa mesmo de postar mais e se expor mais ao trabalho, Flatson, tu começaste, eu estava dizendo, mencionei sobre o teu primeiro render e o render atual, esse processo de transição. O que é que tu achas que é o elemento mais importante para alguém que está a começar nessa carreira de visualização arquitetônica? Aceitar os feedbacks, se expor e aceitar os feedbacks, é claro. E também para entrar em comunidades de arquivis. Ok. Há a Keus Campus, que é a oficial da Keus. Então lá você pode divulgar o teu projeto. Eles vão te dar feedbacks, te orientar no que pode melhorar, no que podes parar de fazer. Sim, é essencial. E também aprender inglês, porque lá só fala inglês. Quer dizer, a língua inglesa é importante. É importante. Super, super importante, principalmente para quem quer. E é uma coisa que eu digo sempre, né? Grande parte do conteúdo essencial do nosso setor não está na língua portuguesa. Realmente. Ou você domina o inglês e também muito em espanhol. Sim. Muito em espanhol, há muito conteúdo também em espanhol. Hoje em dia, pronto, graças às novas ferramentas digitais, já consegues fazer uma tradução automática. Então fica muito mais fácil. E falando em novas ferramentas digitais, no Archivis Lab também vai se falar sobre uma nova tecnologia que causou um furor muito grande, não só no setor de arquivismo, no setor da arquitetura no geral, que é as IAs. As IAs, elas trouxeram um temor, porque algumas pessoas foram dizendo que vai substituir o artista de arquivismo, vai substituir até mesmo um arquiteto. Então, muitos profissionais se sentiram ameaçados. E ela tem um grande impacto naquilo que é o negócio da arquitetura em si, né? E temos aqui também, vocês sabem, mas temos aqui um outro convidado do evento da manhã. Atenção. Exatamente. Arquiteto Danilson, tu que geres um escritório de arquitetura, tu que tens uma série de formações ligadas à IA, conta-nos qual tem sido o impacto das IAs naquilo que é o negócio que tens gerido e como é que tu acompanhas a implementação
de IAs nos negócios ou no negócio da arquitetura em Angola. Será que os escritores de arquitetura já despertaram para isso? Os gestores de escritórios. E é uma coisa que eu tenho tentado acompanhar assim, principalmente naquilo que é o resultado final, né, que é a qualidade dos trabalhos postados por alguns escritórios de arquitetura. E ainda muitos grandes ou intermédios escritórios ainda deixam um pouco a desejar nesse quesito. Fala-nos um pouco disso. Bem, o impacto é imediato. Porém, e eu falo mais sobre o mercado internacional do que provavelmente o nosso mercado, porque nós temos a tendência de atrasar na migração daquilo que são as novas tecnologias. No nosso setor da arquitetura, existe uma grande resistência nesse processo de migração. Aí é quando chega, e não só no setor da arquitetura, na verdade todos os setores têm uma resistência em aceitar. Eu já ouvi dizer que alguém que ia para preguiçoso, é para arquitetos preguiçosos. Também já vi muitos comentários do gênero. E depois nós, como tem aquele elemento mais da parte criativa, Exato. o elemento artístico, então nós temos muito saudosismo e ficamos resistentes à mudança. Relativamente ao escritor, a nível de gestão, quando nós começamos, principalmente eu quando comecei a ter contacto com a IA, a parte de geração de imagens com IA, eu disse que isto já não é o futuro, é o agora. E se nós aqui internamente não começarmos a trabalhar já com isso, nós vamos ficar para trás. E como a tecnologia, cada dia que passa é uma nova atualização, então as primeiras imagens que foram geradas com IA não são as mesmas que são geradas hoje em dia. E a curva de aprendizagem é muito fácil, é uma curva muito suave, mas só que o processo de desenvolvimento é também muito acelerado. Esse processo de desenvolvimento é muito acelerado, então cada vez mais que você fica resistente, ela está a evoluir. E vai chegar num ponto que, como você ficou tão resistente a essa mudança, você não vai conseguir usar ela da melhor forma, não consegue extrair o melhor resultado. E quando você não consegue extrair o melhor resultado, você vai ficar sem vantagem competitiva. Então eu acredito que a IA não é o futuro, é o agora, e ela só vai substituir quem não souber usar ao seu favor. Porque eu também não acredito nesse momento, e eu penso que ela não tem, você não consegue extrair uma qualidade a um nível que você tem que substituir a 100% todos os outros elementos da cadeia de produção, de geração de imagens. Naturalmente, o que vai acontecer é que tem que fazer uma integração do processo, desenvolvimento de projetos junto com a IA para poder acelerar o processo de geração de imagens. Porque no final do dia, o cliente, na maior sinceridade, ele não quer saber se foi feito com IA, se foi feito com um V-Ray, se foi feito com Lumion. Ele não tem essa preocupação. Ele não quer saber disso. O que o cliente quer é perceber como é que a casa dele vai ficar. Esse é o ponto, essa é a principal preocupação. E junto dessa principal preocupação, nós temos depois aquele elemento de manter a qualidade técnica, de que a imagem, porque também esse é outro problema. A fidelidade da geração da imagem. Porque nós, arquitetos, os escritores de arquitetura, os profissionais, nós queremos agradar os outros profissionais. Também. Esse é um problema que eu sinto muito no nosso mercado. É que as pessoas ficam, os profissionais ficam muito preocupados em fazer um trabalho bonito para agradar o outro profissional. Só que você não tem que agradar o outro profissional, você tem que agradar o teu cliente final. O outro profissional, se é concorrente ou não, ele está aí do lado de fazer o trabalho dele. Você se preocupa com aquilo que é a geração do teu trabalho para você impactar o teu cliente. E quando você muda o teu pensamento e você altera o teu modelo mental para esse lado, você fica muito mais confortável a aceitar a mudança. Então eu penso que a minha perspectiva referente às IAs é sobre isso. Nós no escritório já começamos a fazer as gerações de imagens com IA a 100%. Quando eu digo 100% é todo o time de produção tem acesso à ferramenta dentro daquilo que é o nosso workflow. A ferramenta não gera a imagem do zero, não é como se ela fosse autônoma a esse nível. O que acontece é que é o desenvolvimento do projeto. Nós trabalhamos essencialmente com Revit, um escritório, uma oficina 100% BIM, e lá você consegue fazer o screenshot, ou uma captura de tela do 3D ou da fotografia que você consegue tirar do Revit, depois extrair dela, coloca numa ferramenta para poder fazer a geração de imagem, trazer o hiperrealismo naquela imagem.
vai te dar um resultado, dependendo de como é que você... Porque depois aqui é engenharia de prompt. Exatamente. É Porque nem sobre- todo mundo tem o nem- mesmo resultado. Nem todo mundo tem o mesmo resultado. Aqui é sobre engenharia de prompt, a forma como você constrói os prompts, a forma como você vai dar o comando para ir a gerar, dar um resultado acima da média. Porque quando você olhar para o resultado, você vê, oh, isso nem foi feito, parece que não foi feito com IA. E as últimas atualizações que saíram é monstruoso, é cada vez mais você vê que os resultados estão mesmo acima da média. Então, é fazer essa integração. Às vezes, nós usamos uma ferramenta também para geração de imagens hiperrealistas, por exemplo, o Inkscape, depois aí é para poder fazer a pós-produção. Então, ela nesse momento ainda não consegue substituir toda a cadeia de produção. Mas vai chegar um momento que ela naturalmente vai substituir a cadeia de produção. E aí é sobre como você faz a automação e como você faz a transformação no teu escritório, na tua operação, para conseguir extrair o melhor resultado das IAs. Exatamente. Então quer dizer que as pessoas